Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu sou um dos coordenadores do IGT, sou gestalterapeuta, sou especialista em psicologia clínica e organizacional, sou mestre em psicologia social e hoje eu vou estar trazendo um tema que eu acho bastante interessante e que tem sido bastante presente ao longo da minha história como terapeuta, em especial como gestalterapeuta, que tem a ver com atendimento infantil. Então, o objetivo do nosso encontro hoje é discutir algumas das peculiaridades do atendimento a crianças e adolescentes dentro de um referencial gestáltico, e eu vou estar fazendo isso a partir de cerca de 25 anos de experiência nesse trabalho como gestalterapeuta, nessa área, né, atendendo criança, e cerca de 8 anos treinando terapeutas para essa prática. Tá? A partir dessa história, dessa experiência, eu vou estar falando, compartilhando, e a ideia é que a gente converse sobre essa história e sobre essas peculiaridades que eu vou estar trazendo em relação à gestalterapia no que se refere ao atendimento com criança. Eu vou acompanhar o Data Show, mas provavelmente em muitos momentos a gente vai estar falando de outras coisas que vão além do que está no Data Show. Mas antes de começar, eu queria saber um pouquinho para quem que eu estou falando, pelo menos aqui. Tem várias pessoas que estão online. Esses eu não vou ter como ter essa referência, mas para as pessoas que estão aqui eu realmente gostaria de saber assim, quem são, de onde vêm e por que acharam interessante estar aqui nesse momento, nessa hora. Tá? Ok, gente, sejam bem-vindos todos. E é interessante, né? Porque uma coisa que eu vou falar tem a ver até com a composição, assim. A plateia está toda de mulheres. Será que é coincidência? Eu vou contar um pouquinho a minha história até para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, como é que é a minha história com atendimento infantil? Assim, num primeiro momento, pode estar um pouquinho lento, vou até adiantar aí. Num primeiro momento, eu não tive muito interesse no atendimento infantil. Tá? Na época de faculdade, na época que eu frequentei a UERJ, que foi a faculdade onde eu me formei, eu tinha um interesse enorme pela psicologia clínica, eu tinha um interesse enorme pela prática clínica. Mas, e aí por esse interesse eu fiz uma série de estágios lá. Eu fiz estágio em psicodiagnóstico diferencial, eu fiz estágio em acompanhamento terapêutico de pacientes psicóticos, eu fiz estágio de gestalterapia, mas com adultos, eu fiz estágio de atendimento de grupo, e eu fiz estágio de acompanhamento terapêutico a pacientes com problemas ligados à droga-adicção. Mas em momento nenhum eu me vi interessado no atendimento infantil. Inclusive teve um estágio que eu não consegui fazer na UERJ. Né? Eu acho que o bom da UERJ é que eles dão uma liberdade grande para a gente fazer o uso do SPA que tem lá. Mas teve um estágio que eu tinha muito interesse e não consegui, que foi o atendimento de família. Tá? Isso já começa a chegar um pouquinho mais perto das crianças, mas não olhando para a criança, olhando para a família. E aí volta aquilo que eu falei, né? Por que será que só tem mulher aqui nessa sala? Eu tenho a impressão que os terapeutas homens, pelo menos num primeiro momento, tendem a se interessar mais pelo atendimento a adultos, pelo atendimento a famílias. Né? Eu não sei exatamente por que isso acontece dessa forma, mas eu vivi assim. Num primeiro momento eu realmente não me vi interessado. Assim. Eu ficava pensando em atender criança, pô, vou ficar brincando com criança. Deixa eu atender os adultos. Eu tinha a impressão que seria assim mais instigante o atendimento com os adultos, que algo seria diferente no atendimento dos adultos comparado em relação aos atendimentos com crianças. E aí o que acontece? Assim que eu saí da UERJ, eu recebi um convite para estar atuando numa clínica. A clínica chama INFA, Instituto da Família. Eu acho que naquela época existiam 2 sedes do INFA
e eu fui convidado para estar atuando numa dessas sedes. Foi aí que eu me vi lançado às crianças. Assim, existia na instituição uma demanda muito grande para o atendimento infantil e na instituição também a gente tinha uma primazia, uma quantidade maior de terapeutas mulheres do que terapeutas homens, então tinha, acho que, se não me engano, eu e mais um terapeuta homem. Isso gerou uma demanda enorme para mim, para o atendimento infantil. E eu me vi perdido, né? Porque eu falei, caraca, o que eu vou fazer agora? Eu me preparei para muita coisa, mas eu não me preparei para o atendimento infantil. E aí eu tive que correr atrás, buscar supervisão. Na época eu não me identificava muito com o processo de supervisão da instituição, e aí eu busquei fora uma outra supervisora para estar me acompanhando, fui fazer curso de família, meio que fui me embrenhando nessa área para dar conta dessa situação, assim, desse imprevisto. Eu não tinha como, no meu projeto de carreira, eu não tinha esse objetivo de passar por isso. E quando eu me vi, eu estava tendo que atender um monte de criança sem ter me preparado para isso. Então, nesse momento, o que eu vivi? Foi como se as crianças meio que tivessem se impostas, tivessem... a palavra sumiu. Sido impostas. Oi? Sido impostas. Elas se impuseram a mim, de uma certa forma, naquele momento, aquele primeiro momento. Assim que eu saí da faculdade, elas vieram, caíram no meu colo. Daí eu comecei a atender, achei interessante, achei rico, eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E passei a trabalhar com crianças e eu me formei em 90 para 91. De 90 para 91 até 2000, eu trabalhei basicamente com consultório e sempre muito dedicado à clínica, atendendo adultos, atendendo grupos e atendendo crianças também. Na virada do século, a gente começou o projeto IGT. A gente começou a pensar nesse movimento de estar criando um instituto. Por quê? Porque tanto eu quanto Márcia, minha esposa, ela está ali na porta, comendo. Então, a gente já tinha uma prática clínica, a gente já vinha trabalhando na clínica direto há mais ou menos 10 anos. E a gente tinha uma clientela bem intensa, assim, a gente atendia bastante. E começou a surgir a necessidade, começou a surgir uma vontade de fazer algo que fosse além da clínica. Não deixar de clinicar, mas passar também a ensinar o que eu estava aprendendo e o que Márcia estava aprendendo ao longo desse tempo. E aí a gente criou o IGT e criou no IGT um curso central, um curso principal, que era o curso de especialização em psicologia clínica. O nome do curso é especialização em psicologia clínica, indivíduo, grupo e família. Então, nesse curso a gente buscava preparar os psicólogos para o atendimento individual, para o atendimento de grupo de adultos e para o atendimento a casal e família. Com isso ficou um buraco, né? Cadê as crianças aí na história? Porque não dava para o mesmo curso de especialização dar conta disso tudo, mais do atendimento infantil, porque o atendimento infantil tem uma série de peculiaridades que a gente precisa estar atento, tá? E foi então que surgiu a necessidade, até por causa da clínica social, porque o Instituto tinha uma clínica social e essa clínica social tinha uma procura bastante grande, e dentro dessa procura vinha a demanda do atendimento a crianças. E a gente ficava com aquele buraco na clínica social. Daí surgiu a necessidade de se criar um curso de treinamento para o atendimento infantil, de se criar um curso de preparação de psicólogos para atender as crianças. Dessa forma a gente teria a demanda da clínica social também atendida. E aí, tudo bem, feliz e contente, eu fui lá, convidei uma pessoa, já que a minha energia, a minha esposa, a minha dedicação estava muito voltada para a especialização. Então eu chamei uma outra pessoa que já dava treinamento a crianças há um tempo, para estar dando esse curso aqui no Instituto, para estar ocupando esse espaço aqui no Instituto.
a pessoa aceitou, a gente começou a preparar o curso, tivemos várias reuniões, ajustamos como é que seria o curso, qual seria a estrutura do curso e tal. Marcamos a data de início do curso e divulgamos o curso. À medida em que a gente divulga o curso e o curso vai se aproximando do início, a gente teve uma procura interessante, mas o número de pessoas que já estavam inscritas no curso, tipo uma semana antes, ainda não atingia o número máximo da turma. Foi então que essa pessoa que eu tinha convidado virou para mim e falou: Marcelo, eu estou achando melhor então não começar a turma. Aí eu falei: olha, mas várias pessoas já se inscreveram. Para mim seria muito desconfortável não começar, e pelo que eu estou sentindo de movimento, assim, de ligações, eu acho que no dia a gente vai ter o número de pessoas. Aí, então, se você... Vamos fazer uma coisa? Eu combinei uma coisa lá. Combinei o seguinte: olha, você começa a turma, tá? Se por acaso a turma não chegar ao número de alunos que você gostaria que chegasse, que eu acho que não vai acontecer, eu acho que vai chegar esse número, o que a gente faz? Você acompanha a turma no início da turma, e eu vou buscar uma outra pessoa que tenha experiência, que tenha capacidade para estar te substituindo. Com isso eu não deixo os alunos na mão, não vou deixar de cumprir o que eu me comprometi com os alunos, e você não vai ficar tendo que dar um curso com um número de alunos que para você não está confortável. Pode ser? Ela falou: tudo bem. Essa turma, se não me engano, era numa quarta-feira. Aí chegou na terça-feira à noite, eu recebo um telefonema dessa pessoa. E ela fala o seguinte: olha, Marcelo, sabe o que é? Eu não vou me sentir confortável. Eu não vou estar lá amanhã. Aí eu tinha uma turma no dia seguinte e a professora não ia estar lá. Quem vocês acham que foi dar o curso no dia seguinte? Oi? Você. Eu. E aí eu peguei a minha esposa para me ajudar naquele momento, para a gente estar organizando e dando conta daquela situação, porque eu não ia deixar as pessoas sem o atendimento. Eu tinha já uma história longa com atendimento infantil, a gente já estava dando curso de formação, então eu tinha condição de dar o curso, né? E aí a gente começou o curso e deu uns 3 meses no curso, e nesses 3 meses eu chamei uma outra pessoa que tinha uma condição bem legal para estar dando o curso, e ela assumiu a turma, a gente deixou e pôde estar dedicando energia para o que a gente tinha para estar dedicando energia. Essa turma aconteceu, fluiu, foi até o final. Uma outra turma, se não me engano, aconteceu também. E aí a gente estava na terceira turma. E uma semana antes do curso, essa minha amiga, essa pessoa me liga: Marcelo, mudou a minha chefia, porque ela trabalhava numa instituição e ela tinha uma chefe que era flexível com ela, então ela conseguia articular o horário do curso, ela compensava o horário dela de outras formas, mas ela conseguia estar aqui no horário. Aí ela fala: olha, mudou e eu não vou poder mais dar o curso. O que aconteceu? Eu chamei uma aluna nossa que tinha terminado o curso de especialização, que eu achei que tinha um perfil interessante para estar acompanhando a turma, para estar dando o curso. E fui eu, aí sem a Márcia, fui eu lá dar o curso novamente. A gente começou o curso e tal, foi fazendo junto. Essa minha aluna foi como se fosse uma monitora minha, mas preparando ela para passar a dar o curso, né? Aí, quando chegou perto da próxima turma, ela passa para a Marinha e não ia ter condição de dar o curso. Aí eu cheguei à conclusão que não tinha jeito, que quem tinha que dar o curso era eu mesmo. E a partir de então, eu tenho dado esse curso de atendimento infantil. E, mais uma vez, as crianças meio que se puseram a minha pessoa. Enfim, parece karma isso. Aí é o que eu falei, né? Clínica social, a situação da clínica social, a dificuldade no funcionamento com os professores, e estou eu lá dando o curso.
Aí eu vou estar falando assim, da minha história então, a partir disso, tanto do que eu vivi me encontrando com as crianças no primeiro momento, né, assim, que eu meio que me vi jogado às crianças, como também o que eu vivi acompanhando terapeutas na construção deles como terapeutas que mexem, que trabalham com crianças, tá? Assim, primeiro, assim, que me surpreendeu o prazer no contato com as crianças. Gente, somos mamíferos. Assim, quando a gente olha para um filhote, quando a gente estabelece contato com um filhote, com uma criança, surge muito facilmente, muito rapidamente, uma vinculação mesmo. Assim, a gente meio que acho que é biologicamente preparado para isso, né? Se você olha, pode ser um filhote de pitbull, ou pode ser um filhote de Rottweiler. Quando você olha o filhotinho, assim, é prazeroso, assim, o contato com a criança, o contato com a criança realmente é um contato muito gostoso. E isso me surpreendeu, isso não passava pela minha cabeça. Aí eu estou falando daquele primeiro momento lá, depois que eu me formei, quando eu comecei a ter contato, fui meio que surpreendido com o atendimento infantil. Outra coisa que para mim foi muito marcante foi a plasticidade nas crianças, assim. O quanto, muitas vezes, a gente vê resultados quase mágicos quando a gente está trabalhando com as crianças, e assim, muitas vezes resultados que você nem consegue explicar de onde vem, mas que terminam acontecendo. Até porque o simples fato da família se preocupar com a criança e trazer para a terapia, só isso, independente do processo, já gera movimento, já gera transformação. E a criança é como se fosse uma esponjinha, assim, buscando crescer, buscando saúde, buscando desenvolvimento. Então, qualquer aguinha ali, ela, sabe, expande. Então, é muito gratificante, tem sido sempre muito gratificante o contato com as crianças, né, nos atendimentos. E aquela imagenzinha ali conta um pouquinho disso, né, assim, é muito bonitinho. Além disso, eu tinha essa imagem, né, atender criança, ficar brincando só, como se fosse uma coisa meio simples, né, meio, sei lá, quase uma recreação. E, assim, trabalhar com criança não é simples. Trabalhar com criança envolve toda uma complexidade, que eu vou estar tocando nisso daqui a pouquinho, tá? Antes de falar disso, antes de falar das características do atendimento infantil e da complexidade dessa forma de trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso terreno comum, assim, sobre a gestalterapia, sobre a forma de olhar coerente com a perspectiva gestáltica, para aí então poder falar sobre as peculiaridades do atendimento a crianças dentro dessa perspectiva. Bom, algumas ideias centrais relativas à gestalterapia. Eu gosto de colocar que um dos aspectos que definem e que marcam essa perspectiva tem a ver com a crença que permeia essa abordagem e permeia algumas outras abordagens que se construíram mais ou menos na mesma época que a gestalterapia, que tem a ver com a impossibilidade de acesso à realidade, de acesso à coisa em si. O que eu quero dizer com isso? Nós ocidentais, tradicionalmente, nós temos meio que uma percepção de mundo em que a gente olha para as coisas e a gente acredita que as coisas existem independentemente da gente, que as coisas são o que elas são o que a gente enxerga, independente da nossa história, independente da nossa experiência, independente das nossas experiências anteriores. Isso tem a ver com toda uma tradição científica, com toda uma forma de olhar que a gente identifica como ciência clássica ou ciência moderna, que traz para a gente uma perspectiva dualista, uma espécie de separação entre sujeito e objeto, entre corpo e alma, né? A gente
a ciência clássica, ela traz bem essa noção dualista mesmo. Por exemplo, o que é uma verdade científica dentro de uma perspectiva clássica, dentro de uma perspectiva, dentro do método científico tradicional? Alguém sabe dizer? É tudo aquilo que pode ser provado, tudo aquilo que pode ser testado e é provado. Mas como é que se prova? Aí você tem, depende, tem testes. Sim, se você faz uma experiência e você pode repetir essa experiência nas mesmas condições de temperatura e pressão, quer dizer, um outro cientista pode repetir aquela experiência nas mesmas condições de temperatura e pressão, usando os mesmos métodos, e se ele encontra a mesma coisa, aí a gente tem uma espécie de uma verdade científica. O que a gente está fazendo quando a gente faz essa colocação? É como se buscasse separar uma verdade que independe de quem está observando, quer dizer, uma verdade que pode ser confirmada por uma outra pessoa, seguindo o mesmo caminho, é uma verdade científica, né? Dentro da perspectiva clássica. Então é como se fosse uma verdade que independe do observador. A gente só não está deixando de falar que independe do observador desde que o observador siga exatamente os mesmos passos do observador anterior. Desde que o observador use a mesma referência do observador anterior. Então, a gente cai na mesma coisa, assim, não está separando o que está sendo observado do método de observação. Tá? Mas na nossa cultura a gente vive exatamente isso. A gente tende a olhar o mundo e enxergar o mundo é o que eu estou vendo. Isso é verdade, gente? É ou não é? Não, não? Não. Você não acha que o mundo é o que você está vendo? Nunca achou? Já achou, né? A gente realmente tem vivido uma mudança de paradigma que está cada vez mais próxima das pessoas de uma forma geral. Mas, de maneira usual, o ocidental tem essa ideia de que quando a gente abre os olhos e enxerga, o que a gente enxerga é o que é. E eu tenho uma coisa que eu acho impressionante, que eu sempre gosto de comentar quando eu faço por palestra, o quanto é assim, marcante a capacidade que a gente tem de pular de verdade em verdade. Eu tenho uma verdade, eu acredito numa coisa, eu acredito que, sei lá, eu já ia usar um exemplo de PT, de Lula aqui, mas eu vou evitar. Deixa pra lá, deixa de baixo pra lá. Gente, por exemplo, eu acredito que uma coisa é, sei lá, que não está me vindo. Eu acredito numa coisa específica. Vem um fato novo e esse fato novo derruba a minha crença anterior. Normalmente a crença cai, mas aí eu passo a acreditar nessa nova perspectiva que surge, não é assim? Aí tempos depois vem uma nova perspectiva, derruba a anterior e eu passo a acreditar nessa nova perspectiva. Não é assim que acontece? Eu acho impressionante isso, assim, a habilidade que a gente tem de acreditar, de ter fé em verdades, mesmo sabendo que elas vão caindo. Não é engraçado isso? Não é estranho? Não é curioso? Mas é curioso ou não é curioso, gente? Estão acompanhando o que eu estou colocando? E isso tem a ver com aspectos da nossa forma de pensar, da forma ocidental de pensar, que traz bem essa separação mesmo entre o que a gente observa e a pessoa que está observando, como se isso fosse possível. Uma perspectiva como gestáltica, ela não vê essa possibilidade como razoável. Assim, dentro de uma perspectiva gestáltica, a gente busca uma compreensão holística, a gente entende que não dá para separar sujeito e objeto. Assim, o que a gente enxerga tem a ver com a nossa história. A gente enxerga a partir das nossas experiências, a partir da nossa perspectiva. Quer um exemplo? O que é isso aqui? Oi? É um celular, né? Um telefone celular. Há 15 anos atrás, se eu mostrasse isso aqui, alguém ia ver um celular aqui, um telefone aqui? Não. Vocês conseguem ver um telefone aqui porque vocês têm memória. Oi?
Tá dentro, exatamente, porque na história de vocês isso tem esse significado. Quer dizer, então, vocês usam a memória, usam uma série de aspectos de quem vocês são para conseguir enxergar esse celular aqui. Então não dá para separar esse celular de quem cada um de nós é. Faz sentido isso? Então, essa ideia de impossibilidade de separação de sujeito e objeto, essa ideia de impossibilidade de separação do ser vivo da sua realidade, essa ideia de que as coisas são todas extremamente interligadas, né? Não é assim? A gente tem como separar o ser vivo do seu meio? O que acontece se eu separo o ser vivo do seu meio? Oi? Ele morre. Né? Vida é relação. Então, a gente não pode interromper relação. Se a gente interrompe relação, vida deixa de existir. Se eu tiro um peixe da água, esse peixe deixa de estar vivo. Se eu boto uma pessoa dentro de um saco plástico, essa pessoa deixa de estar viva. Então, a gente não tem como separar indivíduo e meio. Eu sou quem eu sou, com as minhas características, com o meu jeito de ser, porque eu tive toda uma história, eu me construí ao longo desse meu caminho, e a minha forma de ser tem a ver com a relação que eu estabeleço com esse mundo que está aqui. Se alguém me tira dessa realidade e me coloca numa outra realidade, eu passo a ser uma outra coisa. Se eu estiver no meio lá do Afeganistão, eu vou funcionar de uma outra forma. Eu vou viver coisas muito diferentes. Eu vou ser uma outra coisa, de uma certa maneira. Então, essa forma de olhar o mundo em que não se enxerga a possibilidade de uma compreensão dualista, de uma compreensão objetivista, que separa sujeito e objeto, ela marca a perspectiva gestáltica e marca uma série de outras perspectivas que, de uma certa forma, por muitos são classificados como a terceira força em psicologia. A Gestalt tem características peculiares dentro disso que é chamado de terceira força em psicologia. Na prática, essa terceira força vem meio que fazer contraposição à primeira e à segunda força. Vocês devem ter estudado isso na faculdade. A primeira força tem a ver com a abordagem comportamental. A segunda força tem a ver com uma perspectiva dentro do viés psicanalítico. E a terceira força tem a ver com essas abordagens que surgem a partir desse período de mudança de paradigma que foi acontecendo ao longo do século XX, onde essa perspectiva, que eu estou chamando como clássica, foi meio que, de uma certa forma, nas várias áreas do conhecimento foram identificando limites para essa perspectiva. E, principalmente, isso vem a partir da própria física. A física quântica começa a fazer experiências e identificar o quanto a observação que a gente faz, o resultado das nossas observações estão totalmente ligados à forma como a gente olha. Então vai trazendo bem essa impossibilidade de separação de sujeito e objeto. Assim, então isso traz bem essa noção de mundo como construção. Né? Se a gente não tem como separar o homem do seu contexto, e se a gente sabe que o contexto, que o nosso universo, a nossa forma de funcionar, a nossa cultura vai se transformando o tempo todo, necessariamente essa cultura passa a ser vista como uma construção. E as nossas formas de lidar, as nossas formas de funcionar, elas são meio que co-construídas, de alguma maneira. Tá? O homem separado do seu meio. Aí tem um peixinho para mostrar o peixe que, se você tirar a água, foi. Bom, eu coloquei esse aspecto que eu acho que para mim é um aspecto bem central do que marca a base da perspectiva gestáltica. E aí eu vou falar um pouquinho das decorrências desse aspecto, disso que eu falei. Uma decorrência é a impossibilidade de reduzir as pessoas às minhas próprias crenças.
Se eu acredito que o que eu vejo tem a ver comigo, tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu caminho, como é que eu posso pegar a pessoa que está na minha frente e botar ela numa forma que é minha? Ela não tem a menor culpa da minha forma de olhar, da minha forma de pensar. Ela tem a história dela. Se eu reduzo ela, se eu atuo com ela, meio que como se as minhas crenças dessem conta do que ela é, eu vou estar meio que forçando ela, empurrando ela numa direção que talvez não tenha nada a ver com ela. Né? É como se você tivesse construído um outro sujeito e limitando as características daquele ser que está ali na Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho toda uma construção teórica sobre o que é o ser humano, e eu passo a atuar com quem está na minha frente, tomando aquela construção como se ela fosse verdadeira, e aí eu vou interpretar a pessoa a partir dessa minha forma de construir o mundo, de alguma maneira eu estou impondo a essa pessoa uma leitura de mundo, uma construção de mundo que não necessariamente tem a ver com ela. Né? Nesse sentido, aí, colocando como decorrência, né, se eu percebo que eu não posso impor a quem está na minha frente as minhas crenças, isso deixa de fazer sentido para mim, porque à medida em que eu vou me deparando com essa ideia de que o que eu vejo fala mais de mim do que de quem está na minha frente, vai, para mim, até eticamente mesmo, deixa de fazer sentido qualquer tipo de intervenção que de alguma forma direcione a pessoa a partir da minha maneira de olhar o mundo. E aí surge esse tipo de ideia que eu vou estar colocando aqui, o psicoterapeuta como um antropólogo no bom sentido. Trabalho de aproximação, de buscando o mínimo de preconceito. Quer dizer, o que seria pensar o terapeuta como um antropólogo nesse sentido? O que faz um antropólogo, gente? O antropólogo ele vai estudar, ele vai buscar, por exemplo, numa cultura, ele vai buscar como aquela cultura ela se estruturou, a partir de quê, por que as pessoas agem de determinada forma diferente. E o terapeuta a mesma coisa. Eu acredito que quando ele vai estar diante do cliente, ele precisa respeitar toda essa bagagem que ele traz. Senão você não consegue, senão você faz o que você falou anteriormente. Exatamente. O antropólogo, quando ele se aproxima de uma outra cultura, e o fato da outra cultura ter muita diferença em relação à cultura dele, para que ele consiga compreender a outra cultura, ele precisa tentar calçar o sapato daquela pessoa que está ali. Se ele vem com a cultura dele e meio que tenta impor as verdades dele, aquela cultura que ele está buscando compreender, ele vai violentar totalmente o que é aquela cultura, e a compreensão que ele vai ter em relação àquela cultura vai ser uma compreensão totalmente distorcida. Né? Faz sentido o que eu estou falando? Quando um terapeuta recebe um cliente, a gente está dentro de um mesmo contexto cultural, o que é perigoso. Porque é muito fácil eu pensar que o que aquela pessoa vive é exatamente igual ao que eu vivo. Mas é muito pouco, não é impossível que seja igual ao que a gente vive. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós vive um caminho. Para cada um de nós, as relações que são estabelecidas têm um sentido singular. E se a gente acredita que aquela pessoa que está na nossa frente funciona da mesma forma que a gente volta a esse movimento de tentar impor a essa pessoa crenças e valores e ideias que não necessariamente servem para ela. Então, o papel do terapeuta dentro de uma perspectiva como essa vai realmente muito na direção de alguém que quer se aproximar de um outro mundo e quer se aproximar de uma forma respeitosa, quer se aproximar desse terreno sagrado que é o outro, sem violentar esse outro. Entende? Essas são decorrências daquilo que a gente estava falando antes. Está dando para acompanhar, gente? Bom, nesse sentido,
E aí, como intervir? Como facilitar com que o outro se transforme? Como criar contexto para que a transformação se dê? Né? Qual pode ser o papel do terapeuta, já que eu sei que eu não posso pegar o outro e consertar a partir dos meus mapas. Então, o que eu posso fazer para esse outro? Aí vem essa ideia da aposta na relação terapêutica. De uma certa maneira, e aí essa é uma crença que é muito presente dentro de uma perspectiva como essa, a gente acredita que o ser humano se transforma na relação. Hoje vocês são iguais ao que vocês eram há 5 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou mesmo há 2 meses atrás? Não. Por quê? Porque houve uma troca. Assim, em todas as relações, em todos os meses onde nós passamos, nós deixamos um pouco de nós e recebemos um pouco do outro. E aí... Exatamente. Então, é como se à medida em que a gente fosse caminhando na nossa vida, nas nossas relações, de alguma forma a estrada vai passando a fazer parte da gente. O que a gente vai vivendo vai meio que se incorporando na nossa experiência e eu vou passando a ser de uma outra forma. Então, o ser humano ele se transforma na relação com o seu mundo e o nosso mundo é um mundo humano. O ser humano é um ser social. Então, ele se transforma, em especial, na relação que ele vive com o outro ser humano. Dentro desse contexto, se a gente acredita nisso, que o ser humano está se transformando o tempo todo, especialmente quando ele se vê, quando ele vive um encontro com outro ser humano, o que a gente precisa fazer para construir um espaço que facilite o desenvolvimento desse ser humano? A gente precisa apostar nessa relação que vai estar sendo construída, na relação terapêutica. Então, dentro de uma perspectiva como essa, a relação que se estabelece entre terapeuta e cliente é a terra fértil para facilitar o desenvolvimento humano. O que torna essa terra fértil? O que faz com que essa relação terapeuta-cliente possa ser mais produtiva no que se refere a esse movimento que a gente já está vendo que é um movimento natural do ser humano, do que outras relações? O que vocês acham? Assim, que ingredientes a gente precisa ter nessa terra, nessa relação, para que ela traga condições de transformação de uma forma adequada, de uma forma rica? Porque se a pessoa está vindo aqui, está pagando, ela realmente precisa conseguir ter o resultado que ela está buscando. Então, esse tipo de relação precisa ter eficiência nesse sentido, de uma forma diferente das relações que essa pessoa estabelece normalmente. Então, quais seriam esses ingredientes, gente? O que precisa ter numa relação terapêutica para facilitar o desenvolvimento humano? Acho que a pessoa precisa perceber que ela não está sendo julgada no momento que ela está expondo. Eu acho que uma posição de respeito do terapeuta, de respeito pela história do outro. Eu acho que é um pouco disso que você falou, assim, né? Da disponibilidade do terapeuta, de mostrar que está com ela, mas a história dela não é sua também. Acho que é um pouco disso. É bem por aí mesmo, como você está colocando, assim. Com certeza respeito, com certeza a pessoa precisa se sentir segura, até para que ela possa se mostrar. De uma certa forma, é como se a gente buscasse criar um espaço em que a pessoa pode se mostrar de uma forma muito mais intensa do que ela pode se mostrar em outras relações. Sim, a aceitação do cliente por inteiro, né? Você está ali, saber que você está de frente de outra pessoa que é diferente de você, que você vai estar olhando como, né? Olhar e enxergar aquela pessoa que está na sua frente, né? Deixar os seus costumes, os seus valores um pouquinho de lado para você estar ali no contato e na relação com o outro. Exatamente. Então, respeito, transparência, disponibilidade, esses são ingredientes fundamentais para essa relação. Presença, por que presença? Assim, não adianta também eu só aceitar o outro como ele for e o que ele quiser tá bom e o que ele fizer tá bom. Se eu me coloco dessa forma, é como se eu sumisse da relação. Então a gente diz que o gestalterapeuta ele é um guardião da relação. Ele trabalha em prol da relação que está sendo construída ali. Ele trabalha buscando facilitar com que essa relação possa
amadurecer, com que essa relação possa se desenvolver. E para ele ser um guardião da relação, ele precisa estar atento à qualidade de troca que ele está estabelecendo com aquela pessoa e estar atento a ele mesmo também. Porque, por exemplo, digamos que eu atenda uma pessoa e essa pessoa tem uma forma de falar que à medida que ela vai falando, eu tendo a me distrair, eu tendo a pensar em outra coisa, aí eu fico na frente da pessoa fazendo cara de paisagem, fingindo que estou prestando atenção. Essa é uma relação energizada? Essa é uma relação rica? Não. Então, de uma certa forma, a relação que eu estou estabelecendo com esse cliente precisa ser interessante para mim. Ela precisa me energizar, ela precisa me fazer vibrar. Eu preciso encontrar formas de me relacionar com essa pessoa que me mobilizem de alguma maneira e eu sou responsável por isso. Eu estou cuidando dessa relação. Então, tem perspectivas que se colocam como centradas no cliente. Eu colocaria a gestalterapia como centrada na relação. Entende? Então, à medida em que existe uma relação viva, intensa, respeitosa, de interesse, de disponibilidade, em que a pessoa sabe, vai aprendendo, porque isso é um processo. A pessoa vai encontrando um contexto em que ela se percebe, podendo se mostrar, podendo se deixar ver, isso vai gerando uma espécie de uma aproximação entre terapeuta e cliente. E à medida em que o terapeuta e o cliente vão se colocando de uma forma mais próxima, um vai afetando mais o outro. E transformação vai se dando de uma forma mais intensa. Entende? Vou dar um exemplo para ajudar a ilustrar isso. Quando vocês estão mexendo no celular e aí baixa um aplicativo e começa a ter dificuldade de lidar com aquele aplicativo, o que vocês fazem? Você tem alguém do lado ali que pode saber sobre o aplicativo. Oi? Pede ajuda. Fala, pô, cara, sabe essa coisa aqui? Eu não estou conseguindo, me ajuda aqui. E se a pessoa souber, muito rapidamente você vai conseguir lidar com aquele problema, não é isso? Em contrapartida, se você fica tentando, você pode passar dias ali e não conseguir encontrar o caminho que, se você troca com alguém, em 30 segundos você encontra. Isso não acontece? Só que falar do aplicativo é fácil, né? Falar da sexualidade que não está acontecendo, falar de coisas que são muito mais importantes às vezes pra gente, mas muito mais íntimas, não é tão fácil. Não dá para virar pro colega do lado, pô, sabe que ontem, sei lá, aí falar as coisas mais bizarras? Não dá. A gente, para poder falar de certas coisas, a gente precisa de um contexto de segurança, de confiança. E aí, nesse sentido, inclusive, o fato do espaço terapêutico estar fora da nossa rede social é algo que termina sendo importante, porque a gente sabe que o nosso terapeuta tem interesse em acompanhar a gente, não se eu vou seguir um caminho, se eu vou seguir um outro caminho, né? Isso dá segurança para que a troca possa acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar isso. Assim. Há tempos atrás, eu tenho dado muito esse exemplo. Há tempos atrás, um grande amigo meu veio conversar comigo e veio me contar que estava pensando em se separar da esposa. E nós éramos amigos do casal, eu e minha esposa éramos muito amigos. Eu era muito amigo dele, e à medida em que ele formou um vínculo com a esposa dele e eu com a minha esposa, os casais ficaram amigos, né? Então nós éramos amigos do casal. O casal tinha 2 filhos. E ele veio me falar, pô, estou pensando em me separar, não sei o quê. Eu não queria que ele se separasse, porque se ele se separa, eu sabia que isso ia gerar um distanciamento entre nós. Eu estou implicado ali. Eu não sou terapeuta nessa hora. Para mim não interessa isso, né? Então, os conselhos que eu dei para ele, pô, cara, não faz isso não. Mas eu estava falando isso porque ele faz parte da minha rede social. Eu não queria perder contato com ele, porque eu gostava muito dele. O que aconteceu? Ele se separou de fato.
e hoje em dia eu vejo uma vez por ano e olha lá. Entende? Então, o meu papel ali com o meu amigo não é um papel de terapeuta, porque eu estou dentro da rede social, eu tenho interesse nas escolhas que ele está fazendo, entende? Por mais que eu até pudesse, sei lá, compreender se ele dissesse, não, está muito ruim e tal, e de repente até apoiar ele em algum momento, isso não me agradou na época. E eu tinha razão, porque eu realmente deixei de ter contato com ele, entende? Então, o fato do terapeuta estar fora da rede social termina sendo importante como um dos aspectos que dá segurança mesmo a esse processo. Aposto na relação aí é só uma ilustração de relação. E é interessante, eu vou até falar um pouquinho dessa ilustração, já começando a falar das decorrências disso que eu estou falando até agora no atendimento infantil, porque até agora eu pouco falei do atendimento infantil, então eu vou falar um pouquinho sobre isso e vou falar usando um pouquinho vou até voltar, aquela imagem que a gente está vendo aqui, de um adulto brincando com uma criança. Uma das situações, um dos aspectos que angustia muito alguns terapeutas infantis, alguns terapeutas que trabalham com criança, principalmente quando estão começando a trabalhar com criança, é que criança quer bater papo cabeça? Não. Criança normalmente, até em alguns momentos pode querer ter um papo cabeça, mas é pouco provável. Normalmente a criança quer brincar. A criança quer interagir. A criança quer fazer coisa que seja legal. E muitas vezes os terapeutas, quando estão vivendo a relação com as crianças, terminam sendo convidados quase que o tempo todo a ficar brincando. E se vem, caramba, então eu não estou fazendo nada, eu só estou brincando, que droga, que eu tenho que conseguir que ela tenha um papo cabeça comigo. E ficam perseguindo o papo cabeça, assim, torturando a criancinha às vezes, para conseguir esse papo cabeça. Isso não se perceber que a criança brincando está falando tanta coisa. Com certeza, está falando e está vivendo. A criança, quando está brincando, ela está experimentando coisas. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade com limite, quando ela está brincando, quando ela está jogando com o terapeuta, a dificuldade de limite vai aparecer ali. E se a relação está uma relação intensa, se o terapeuta está importante para ela, e se o terapeuta tem uma postura consistente para lidar com essa dificuldade de limite, a criança vai estar experimentando essa relação e vai se transformar a partir disso. Em gestalterapia, quando a gente trabalha com adultos, volta e meia a gente propõe experimentos, justamente para que a pessoa vivencie coisas. A criança, ela quer o experimento o tempo todo. Então, a gente tem mais é que embarcar nos experimentos mesmo. Quanto mais intensa for a relação com a criança, quanto mais viva, quanto mais vibrante, quanto mais a criança confia no terapeuta, mais até provável que se em algum momento ela tiver alguma angústia e quiser conversar, que ela venha conversar. Mas muitos processos terapêuticos acontecem e de uma forma extremamente rica, extremamente produtiva, sem que esses papos cabeça sejam a tônica do processo terapêutico. Vamos lá, decorrências para o atendimento infantil. Bom, dentro de tudo que eu falei, fica muito compreensível a impossibilidade da gente ter um modelo de saúde e doença. Ter assim, a criança certa é a que funciona de uma forma específica. Cada criança se desenvolve de uma maneira. Aí eu não tenho como não dar um exemplo da minha vida, das minhas filhas. Assim, eu tenho 2 filhas. A minha filha mais velha, ela é bastante tímida, bastante retraída, e dentro dessa forma de ser retraída, ela adora desenhar, ela é extremamente caprichosa quando ela está fazendo os desenhos dela, então ela desenvolveu uma habilidade muito interessante no desenho, ela desenha muito bem. Ela tende a ir muito bem no colégio, porque
fica lá na dela e está prestando atenção. Ela é especialista em prestar atenção, entende? Então ela vai muito bem nesse sentido. Minha filha mais nova, ela gosta de gente. Ela, assim, quando ela era pequenininha, a babá ia no mercado e aí as pessoas ficavam dando coisas para ela porque ela ficava rindo para as pessoas, sabe? Ela gosta de gente, gosta de contato, de relação. A gente brincava, quando ela era bem pequenininha, estava no berço, volta e meia a gente fazia isso. A gente entrava, ela deitadinha lá, meio dormindo, né? A gente entrava sem fazer barulho no quarto, levantava a cabeça, assim. Tem a ver com essa conexão, ela é muito conectada em gente. Então a habilidade social dela é muito maior do que a habilidade social da minha filha mais velha. Mas em compensação, a dedicação que ela tem para o estudo, para desenhar ou para fazer qualquer coisa assim, é muito baixa. E aí, quem está certo? Tem uma que tá certa e outra que está errada? Não, cada uma delas tem uma lógica. E cada uma delas vai ter facilidades e dificuldades coerentes com essa forma de ser, com essa forma de funcionar. Então eu não vou dizer, o modelo certo é da minha filha mais velha, a forma de ser certa é da minha filha mais nova. Não. São formas de ser que são diferentes e até são complementares. Não é à toa que uma seguiu um caminho e a outra seguiu um caminho diferente. Uma também influencia na outra, né? Então a gente chega nessa ideia assim, do indivíduo como sua própria referência de saúde. Então, por exemplo, num dia que a minha filha mais nova, que é toda agitada, ficar do jeitinho da minha filha mais velha, eu vou olhar assim e falar, caraca, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Ou pelo contrário, se a minha filha mais velha chega toda agitada, eu vou olhar, caramba, alguma coisa aconteceu. Então, a ideia do que conta de equilíbrio de uma e da outra vão ter que ser de acordo com as características dela, com o jeito de cada uma delas ser e lidar com o mundo que é o dela. Um outro aspecto que termina vindo de uma forma muito importante é a ideia que a criança é inseparável do seu meio. A gente não está falando isso o tempo todo. Então, não dá para pensar, não dá para olhar a criança sem levar em consideração o contexto em que ela está vivendo. Tem um exemplo que hoje em dia é dramático, né? Assim, a gente está vivendo um surto de transtorno de déficit de atenção. Assim, isso que mais tem é a criança sendo classificada com esse quadro e tomando Ritalina na cabeça. Por quê, gente? Isso é do nada? Isso foi uma mutação genética? O que vocês acham? Por que isso está acontecendo? Vocês sabem disso que eu estou falando? Sabem? Então, por que isso está acontecendo? Como é que vocês entendem isso? O resultado do meio, né? Já que a criança é inseparável do meio, o meio está tão estimulante para nós adultos, para a criança, então... A gente tem a criança do século XXI na escola do século XVIII. Vai ter problema, né? E aí o que faz? Ritalina nas crianças. Não resolve muita situação. Resolve dentro da escola, porque ela volta a ser uma criança do século XVIII, né? Ela volta a ser uma criança meio... E aí para de tomar um remédio e volta a ser criança do século XXI. Não se vai trabalhar nisso. E assim, um exemplo até para estar olhando para isso, assim, não sei se vocês têm reparado isso. Eu que estou meio passadinho, reparo isso de uma forma muito marcante. Assim. Se vocês forem ver, só para falar dessa história da diferença, do ritmo, né, que é muito presente nas crianças, mas que termina acontecendo também com os adultos. Vocês já pararam para ver filme de ficção científica antigo? Assim, tentem ver O Homem de 6 milhões de dólares. O Homem de 6... Vocês já ouviram falar do Homem de 6 milhões de dólares? Boa pergunta. Eu já. Duvido. Já viu? O Homem de 6 milhões de dólares era um homem lá que tinha perdido um braço, uma perna,
tinha se quebrado todo e aí tinha recebido uma série de próteses. Então, como ele tinha as próteses nas pernas, nos braços, ele tinha uma força que era compatível com a prótese que ele tinha, ele tinha uma velocidade que era compatível com as próteses que ele tinha. Então, se tinha que resolver uma coisa correndo, ele ia correndo e corria em alta velocidade. Aí ele correndo em alta velocidade, tem um filmezinho, tem um somzinho falando tu, 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 e aí vai ele assim, em câmera lenta, porque ele está em alta velocidade. Aí fica uns 5 minutos, ele lá, tu, 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 tu. Gente, hoje em dia ninguém aguenta ver isso, porque o tempo é outro. Ninguém, sabe, os efeitos eram muito lentos. Naquele tempo não eram lentos, mas hoje, se você vai ver, fica lento. National Kid é triste de ver. Ninguém sabe também. Você vê um flash National hoje. Kid, porra. Tudo muito rápido, os efeitos são muito rápidos, o tempo está muito diferente. Né? Assim, isso é muito marcante. A gente está vivendo, e é interessante falar sobre isso também, hoje em dia é muito presente a ideia de transformação. Assim, a gente tem visto esfregado na cara da gente assim, o quanto o mundo se transforma muito rapidamente, o quanto tudo está em transformação. Essa noção, essa percepção de que tudo está mudando o tempo todo, ela vem se ampliando de forma geométrica, e há 20 anos atrás isso não era vivido dessa forma. Assim, essa ideia de que as coisas se transformavam dessa forma. Quer um exemplo? Meu pai, aí eu vou estar falando de cerca de 40 anos atrás. Meu pai trabalhava com computador, e era na época que os computadores eram do tamanho de uma sala, né? E ele... Nem passa pela cabeça dela, você vai entender. Não viram nem um desenho desse, viu? Um computador do tamanho disso aqui. É mais ou menos assim, um computador do tamanho de uma sala que tinha muito menos informação e muito menos capacidade do que esse celular aqui. E aí ele recebeu uma série de manuais da IBM sobre dos computadores, né? Manual que tinha a ver com linguagem, etc e tal. Ele guardou os manuais para os filhos. Naquele tempo isso fazia sentido, mas obviamente em poucos anos ele viu que aqueles manuais não iam servir para os filhos. Sabe? E hoje em dia o manual serve para 1 mês, 2 meses, depois já está ultrapassado. O que é interessante também já atualizou. É a grossura do manual. Como mudou, né? Antigamente, né, quando veio o boom do celular, os manuais eram como ligar, como desligar, como colocar bateria. Hoje o manual são só 3 folhas com números emergenciais que você precisa ligar para a central se der um problema. A finura do manual mudou muito. Tudo está mudando muito rápido. E isso, de uma certa forma, faz ser mais plausível, mais fácil de ser compreendido um discurso como esse que eu estou apresentando para vocês. Há 20 anos atrás, era muito mais difícil as pessoas entenderem o quanto as coisas não são permanentes, o quanto as verdades elas são temporárias e são relativas, e nada é permanente. Assim, hoje em dia isso tem sido esfregado na nossa cara, assim, como permanência é algo que é uma ficção. Vamos lá. Criança na inseparabilidade do seu meio. Criança inseparável do seu meio, né? O sintoma conta do ser e do seu ambiente. Aqui tem uma imagem de uma família, né? Assim, quando uma criança chega no consultório, ela chega sozinha, gente? Não. Ela chega de mão dada, trazida e trazendo adultos. E isso não é por acaso. Quando a gente atende uma criança, o nosso cliente não é só a criança. Muitos terapeutas entendem que o cliente é a criança. Normalmente, se o terapeuta entende que o cliente é a criança, que a família só fica querendo encher o saco, se isso acontece, muito provavelmente em algum momento a família vai tirar a criança da terapia, porque ela vai estar meio que alienada do processo mesmo. Quando a gente, em gestalterapia, a gente trabalha com o óbvio, né? Com o que surge. E o óbvio, quando a gente é procurado por uma criança, é que o que chega não é uma criança, independente do seu contexto familiar. Então, dentro da minha forma de trabalhar, dentro da minha forma de pensar, não tem como trabalhar a criança sem mexer com a família. Até porque o sintoma da criança
na grande maioria dos casos, é a cara da família. Você olha para o jeito de funcionar da criança e olha para o jeito de funcionar da família, normalmente existe uma relação muito direta entre uma coisa e outra. Eu gosto de pensar uma família como um quebra-cabeça. Como é que é o quebra-cabeça? Qual a característica do quebra-cabeça? Num quebra-cabeça, cada peça tem seu formato. Mas o formato de uma peça depende do formato da outra. Existe uma relação entre as peças. Você não tem como mexer no formato de uma peça sem mexer no formato das outras. É muito assim que funciona uma família. Então, se existe um sofrimento, se existe algo que não está bem, você pode mexer no quebra-cabeça como um todo, ou você pode tentar mexer numa peça desse quebra-cabeça. Se você conseguir mexer com uma peça, você vai estar mexendo com o quebra-cabeça. Se você mexer com o quebra-cabeça como um todo, você vai estar mexendo nas peças. Entende? E essa escolha de com quem você vai trabalhar e quando você vai trabalhar, que recorte você vai fazer, é uma escolha fundamental no processo terapêutico com criança dentro de uma perspectiva como essa. E às vezes adultos, eles identificam que tem um problema na família através da criança, né? A criança Tem muitas vezes é a problema. janela da criança Sim. para o mundo. Aí a criança, quando vai ver todo o contexto da família, aí você precisa trabalhar aquilo tudo, né? Toda a estrutura da família. Exatamente. E muitas vezes os pais chegam trazendo a criança, olhando o problema da criança. Ele é o problema. Ele não tem limite nenhum. Aí você vai pesquisar, você descobre que o pai é muito agressivo e que quando perde a paciência faz o que quer, não tem limite. Que a mãe é extremamente permissiva, passa a mão pela cabeça do pai, passa a mão pela cabeça do filho, e o filho É reflexo daquilo ali. funciona dessa maneira. Como é que você vai facilitar com que essa criança encontre outras formas de lidar se ela está dentro desse contexto, nesse modelo, sem estar mexendo com essas outras pessoas? Entende? Então, nesse sentido, o trabalho com a família não é um trabalho de orientação de pais. Não é assim, como cuidar do seu cachorro, sabe? O trabalho com a família é um trabalho em que a gente busca implicar a família no processo, busca facilitar com que cada um dos membros daquela família, cada uma daquelas pessoas que estão envolvidas naquele sintoma, possam, Se dá conta daquilo ali. exatamente, de como colaboram para que aquele sintoma se faça presente, de como aquilo está sendo construído. Eu tenho observado muito assim, nos lugares que eu vou, por exemplo, restaurante, tudo, famílias inteiras se sentando, cada um puxando seu celular, é uma coisa assim, mas está muito, muito, muito forte. Aí você vê se uma criança menor, aquela criança está berrando, berrando, berrando e nada acontece. Pai nenhum olha, mãe nenhum olha, a criança berra, berra, berra. Ninguém quer emprestar o celular. Não quer emprestar o celular e nem quer prestar atenção, né? Porque eu acho que E quando isso olha, tem fala, a ver, fica quieto. olha pra quieto, fica fica quieto. berrar, entendeu? Não é para ouvir. Isso está me chamando muita atenção em todos os lugares. Não existe. Dificilmente você vê uma pessoa, ou uma família, ou um pai, ou uma mãe, a criança falar qualquer coisa, a pessoa olhar, responder, não vê mais isso. Eu tô achando assim, quando você diz isso, né? Mostrando esse sintoma dentro da família, mas no macro isso está tomando, né? Está tomando. Isso que você está falando é muito presente, realmente é bem isso. A gente está vivendo mudanças que mexem com toda a estrutura, mexem com as relações de uma forma extremamente marcante, tanto no seio das famílias, quanto do lado de fora das famílias mesmo. E isso impacta, isso gera transformações. Quer ver uma outra coisa que gera transformação? Gente, eu sempre falo isso, não tem jeito. Quem entende mais dos artefatos da casa hoje em dia? A vovó ou o netinho? Quem entende mais sobre o controle remoto da televisão? Quem entende mais sobre o celular? Quem entende mais sobre a internet, o meio de comunicação mais poderoso que a gente tem? Você é vovô, né? Você ou seu filho? Eu falei isso mais para
exagerar. Assim, é isso que você está falando. Assim, os pais, hoje em dia, sabem muito menos do que os filhos em relação até a internet é o meio de comunicação mais poderoso que a gente tem dentro de uma casa. Quem entende mais são os filhos, normalmente, não são os pais. Assim, o que isso gera, gente? Como é que fica a hierarquia nisso? O que acontece na relação entre pais e filhos, entre netos e avós, quando os netos e os filhos se veem sabendo muito mais de muitas coisas do que seus pais? Alguma coisa fica diferente aí. No meu tempo de criança, eu não lembro de nada que meu pai soubesse, que eu soubesse mais do que meu pai em termos de tecnologia. Eu não lembro. Hoje, isso se inverteu de uma forma extremamente marcante. Isso mexe com as relações familiares, mexe com a hierarquia, mexe com o respeito, mexe com limites, mexe com isso tudo. Então a gente está num período de muita transformação e precisa trabalhar com o que existe, com o que acontece. E tem que olhar para isso, né? Que aí o terapeuta vai, não, vou fazer meu consultório, vou montar meu consultório, então vou botar brinquedinhos de madeira, vou botar... A criança entra ali, que diabo é isso? Nem sabe o que é aquilo. Porque é algo muito distante da realidade dela. E isso é muito importante. Assim, nós, como terapeutas, nós somos profissionais da comunicação. O instrumento que a gente tem para gerar transformação, para facilitar que algo novo possa surgir, é a nossa possibilidade de comunicar com o outro. Então a gente precisa ir, não dizia o Milton Nascimento, todo artista tem de ir onde o povo está. A gente precisa ir ao nosso cliente, a gente precisa buscar estabelecer comunicação dentro do que faz sentido, dentro do que é possível para as pessoas com quem a gente está trabalhando. Então não dá para forçar a barra para a pessoa vir para a nossa forma de comunicação, para a criança vir para a nossa forma de comunicação. A gente precisa buscar se aproximar da forma dela. Esse é o nosso papel, de uma certa forma. E de uma maneira que seja nutritiva para a gente também. Para que a gente possa se manter... Isso eu já falei, né? O sintoma da criança é como a cara da família. Bom, decorrências para atendimento infantil. Isso a gente já falou. A criança não chega sozinha. Trabalhar com o que vem, né? Então, para mim, o cliente é o que chega, é o que envolve os adultos que estão ao redor. E aí a gente volta para aquilo que eu falei lá em cima. Teve um lugar que estava assim, a complexidade do atendimento, eu botei um asteriscozinho. Tem a ver com o que a gente está conversando agora. Assim, quando eu atendo um adulto, eu estou atendendo aquela pessoa que está na minha frente e assim, eu posso me centrar nessa pessoa. Quando eu atendo uma criança, eu preciso lidar com a criança, preciso lidar com os pais, preciso lidar com o colégio, preciso lidar com o médico que está intervindo de alguma forma. Quer dizer, então, eu tenho que mexer com todo um contexto para que o processo flua de uma forma interessante. E isso não tem nada de simples. Isso envolve uma série de estratégias em alguns momentos. Quem que eu vou chamar? Eu chamo essa mãe que é separada desse pai, eu chamo esse pai, chamo os dois juntos, será que eles vão rolar no chão aqui na minha frente? Quer dizer, então, tem o terapeuta de criança, ele termina tendo que mexer com esse contexto. Isso gera uma série de decisões, uma série de escolhas que são muito importantes para que o processo terapêutico consiga ter um bom resultado. Isso não tem nada de simples, isso é extremamente desafiador. Um dos aspectos nesse curso que a gente dá aqui sobre o atendimento infantil, esse curso ele vai crescendo, né? Assim, cada semestre eu termino botando uma coisa a mais no curso. Na verdade, ele foi projetado para ser um curso para pessoas que já fizeram formação, já fizeram especialização e vão fazer e querem se potencializar com o atendimento infantil. Eu não tinha dito que o Instituto tinha um buraco no atendimento infantil? Então, o que a gente pensou no primeiro momento? Bom, vamos fazer um curso para quem terminar a especialização se potencializar também no atendimento infantil. E aí a gente fez um módulo
que no primeiro momento tinha um pouco mais de um semestre. E só que o que terminou acontecendo? Assim, a procura por esse curso termina sendo muito mais das pessoas de fora do que mesmo das pessoas na especialização. Então aí ele começou a crescer, eu tive que botar aulas de nivelamento, então ele era de 15 em 15 dias. Aí quando alguém vem e não fez especialização ou formação, assiste as aulas na quinzena. E o último aumento que ele teve a ver exatamente com isso que a gente está falando. Eu coloquei mais aulas voltadas para o trabalho com família, porque muitas vezes os terapeutas que trabalham com criança terminam morrendo de medo de viver o contato com as famílias. É natural que seja meio que ameaçador, mas é fundamental. A gente não tem como passar sem isso. E também, se você mexe com a criança sem que os pais estejam participando, sem que os pais estejam acompanhando e entendendo o que está acontecendo, é como se você fosse... Imagina, alguém entra na tua casa, mexe com o que você tem de mais precioso, sem que você veja o que a pessoa está fazendo. Você vai ficar confortável? Não. O que você faz? Você fala assim, ó, pode parar, valeu, tchau, né? Então, à medida em que os pais participam do processo, entendem o que está acontecendo, se implicam no processo, normalmente não acontece isso que assombra muitos terapeutas de criança, que é aquela situação, quando meu cliente estava evoluindo, os pais foram e tiraram. Normalmente isso acontece quando os pais estão alienados do processo. Então vamos lá. Trabalhar com o que vem, implicação da família no processo, a gente já falou bastante sobre isso. Complexidade da situação ainda. Amplitude do trabalho, eu já falei sobre isso. Os adultos envolvidos, né? Médico, escola. Tem o outro lado dessa moeda aqui. Assim, o atendimento infantil termina dando trabalho, porque a gente não usa só o tempo que a gente está na sessão. A gente termina tendo que ir ao colégio, a gente termina tendo que ter sessões com pais. Muitas vezes essas idas ao colégio, o terapeuta até faz a opção de não cobrar, ser uma coisa que não é remunerada. Alguns terapeutas cobram. Eu, particularmente, não cobro. Eu, quando vou ao colégio, vou e pronto. Não incluo isso como sessão. Então, por um lado, isso dá trabalho. Por outro lado, se você faz um bom trabalho, à medida em que você tem contato com a escola, à medida em que você tem contato com o neurologista, à medida em que você tem contato com essas pessoas, isso é network, gente. Isso gera indicação, porque o colégio sempre indica pessoas, sempre vai estar indicando pessoas, crianças para serem atendidas. Então, principalmente quando você está em início de carreira, o atendimento infantil ele termina sendo uma prática, e aí estou falando em termos de mercado mesmo, assim, que se você faz de uma forma cuidadosa, se você faz de uma forma bem feita, normalmente as portas se abrem com uma velocidade muito maior do que quando a gente está trabalhando com os adultos, porque a gente não tem essa rede toda ao redor. Então, adultos ao redor, né? Pais, família extensa, colégio, professores, orientador, diretor, neurologista e outros médicos, fonoaudiólogo, etc. Quer dizer, então, muitas vezes a gente termina precisando fazer contato com esses profissionais e, inclusive, é muito o papel do psicólogo, gente. Quem, por exemplo, médico, trabalha com relação? Não. Então, é nosso papel cuidar dessas relações, porque se o médico fala uma língua, o terapeuta fala outra, então o terapeuta fala, é importante seguir esse caminho, o médico fala, é importante seguir o outro caminho, a família fica perdida no meio. Então, estabelecer essas ligações, buscar ajustar os discursos, buscar estabelecer contato com esses outros profissionais, isso é muito papel da gente como terapeuta, porque provavelmente do outro lado não vai vir. Recursos da gestalterapia para esse tipo de prática.
Assim, como eu estava dizendo, o gestalterapeuta ele é um guardião da relação, ele trabalha com um entre. Então, a gente está o tempo todo pensando e trabalhando e desenvolvendo possibilidade de troca sobre o que se vive na relação, né? Sobre o que se experimenta na relação. E esses recursos terminam sendo muito interessantes e muito facilitadores quando a gente está trabalhando com esse mundo de relações ao mesmo tempo, que é o que a gente faz quando a gente trabalha com uma criança. O contato, né? Muitos autores colocam que na gestalterapia o tema central é contato. E se a gente fala dessa ideia de relação, a gente está falando de contato. Riqueza de recursos não verbais. É natural para o gestalterapeuta trabalhar com recursos não verbais. Isso, eu não cheguei a falar muito sobre isso, mas a Gestalt é uma abordagem, e essa é uma diferença da Gestalt para algumas das outras abordagens da terceira força, para algumas das outras abordagens que têm uma visão muito parecida com o que eu coloquei até agora. A Gestalt é uma abordagem holística. A gente enxerga o ser humano como um todo. A gente entende que quando alguém vem buscar terapia, vem porque de alguma forma a relação que essa pessoa está tendo com o mundo que é o dela não está dando o que ela gostaria. E essa relação, ela não é teórica. A pessoa não se relaciona racionalmente com o mundo. A pessoa estabelece... Quando a gente está interagindo aqui, eu estou fazendo um monte de movimentos para estar falando com vocês, mas eu não estou escolhendo, agora eu vou mexer a minha mão para o lado esquerdo. Eu simplesmente aconteço aqui na relação com vocês. O melhor exemplo é andar de bicicleta. Assim. Quando a pessoa sabe andar de bicicleta, ela faz um monte de coisas o tempo todo sem que ela pense. Ela trabalha com o que a gente chama de inteligência organística. O tipo de conhecimento que a gente busca facilitar com que a pessoa desenvolva dentro de uma perspectiva gestáltica tem a ver com esse conhecimento organístico. Então é algo que vai muito além de uma aproximação teorizante em relação àquela pessoa. A gente nem quando a gente atende um adulto, a gente fica buscando uma compreensão só teórica do que essa pessoa está vivendo. A gente busca uma compreensão organística. Então, a gente trabalha muito, os gestalterapeutas trabalham muito com recursos não verbais. Por exemplo, trabalha com música, trabalha com desenho. Se eu estou atendendo alguém e me vem uma música na minha cabeça e eu tenho como colocar aquela música e escutar junto com essa pessoa, é muito provável, é muito possível que essa música traga coisas para a minha troca com essa pessoa que eu levaria muito tempo se eu não usasse esse recurso, entende? Então, eu vou explicar isso de uma outra forma, para ajudar a entender bem. Para entender o que é uma colher de pau, é fácil entender isso só teoricamente? O sentido de uma colher de pau, a utilidade de uma colher de pau? Ou quando eu vou lá e mexo o mingau com a colher de pau, eu vou ter uma compreensão muito mais ampla do que é uma colher de pau? Se eu for mexer o mingau, eu vou ter. Por quê? A colher de pau é um utensílio. Então, se eu me aproximo dela de uma forma utensiliar, eu me aproximo dela de uma forma coerente com a forma de mostração dela. Então, eu consigo compreender o que ela é de uma forma muito mais intensa, de uma forma experiencial, e muito mais intensa do que se eu descrevo teoricamente o que é uma colher de pau. Não é assim? Dá sentido, né? Porque, por exemplo, você fala uma colher de pau, a criança, no caso, a pessoa está acostumada a colher normal, mas quando você mostra o sentido daquela, aí se torna mais compreensível. A experiência faz com que a pessoa se dê conta entenda aquilo num outro nível, entende? Então, se eu coloco que o ser humano ele estabelece uma dança com o mundo que é o dele, eu preciso me aproximar dessa dança, dessa forma de lidar, de maneiras coerentes com esse jeito de funcionar, entende? Então, isso muitas vezes não passa só pelo racional. Por exemplo, se alguém está falando sobre o relacionamento que tem com o filho, eu peço, faz um desenho. Queria que você tentasse desenhar isso. Vê uma cor que tem a ver com
você vive nessa relação. Tenta fazer um desenho, pode ser concreto, pode ser abstrato, da forma que você quiser, mas tenta representar o que você experimenta no contato com essa pessoa. Se eu faço uma proposta como essa, quando a gente olha para o que foi produzido, muitas vezes a gente vai enxergar coisas que, quando a pessoa simplesmente fala sobre o tema, não aparecem. Porque quando a gente fala sobre o tema teoricamente, a gente tende a falar sobre o que a gente já sabe. A gente tende a caminhar nas trilhas já conhecidas. Imagina um gramado que as pessoas tendem a passar na mesma direção, não forma trilha. Se você pede para alguém, fala um pouquinho sobre você, a pessoa vai andar naquela trilha, ela vai falar sobre o que ela sabe. Se você pede para fazer um desenho, existe uma possibilidade muito grande que surjam coisas nesse desenho que ela nem viu que colocou, mas que estão lá e que contam sobre a forma como ela funciona. Então, dentro de uma perspectiva como essa, a gente trabalha muito com esse tipo de recurso. E criança e esse tipo de recurso combinam, né, gente? Assim, trabalhar com desenho, trabalhar com arte. Então, de uma certa forma, é como se a gente muitas vezes trabalhasse com adulto usando linguagens que são muito presentes no mundo infantil. Isso termina sendo algo bastante interessante quando a gente, de fato, vai trabalhar nesse mundo infantil. Adequação para o trabalho com as pessoas do contexto mais amplo. Assim, eu não estou falando o tempo todo que a gente trabalha com relação, que a gente trabalha dentro de uma perspectiva, isso eu não falei ainda, mas vou falar agora, dentro de uma perspectiva de campo, dentro de uma perspectiva holística. Então, isso gera esse movimento de busca de uma compreensão em relação ao que está sendo vivido a partir desse campo mais amplo. Entende? Então, o gestalterapeuta naturalmente já vai olhar para o contexto da criança, buscando entender esse contexto dentro do universo em que ela está vivendo, dentro das relações que ela está estabelecendo. Isso é coerente com a perspectiva, isso é natural dentro dessa perspectiva. Então, isso se encaixa muito com esse tipo de trabalho. Aí agora só falar assim, que eu contei no início, né, o quanto as crianças se impuseram a mim. Mas assim, gente, valeu muito a pena, tem valido muito a pena, aliás. Gerou para mim um aprendizado muito grande. Eu que achava que era simples, né? Que, criança, deixa eu ficar no mundo adulto e tal. Gente, é muito rico trabalhar com criança, assim. É muito interessante, isso vai aparecer depois no slide, assim, é muito gostoso, inclusive, acompanhar terapeutas nesse processo. Acompanhar terapeutas, aí eu estou falando como alguém que treina terapeutas nessa prática. Acompanhar terapeutas nesse caminho de buscar sentir qual vai ser a direção que vai fazer sentido para mim agora, quem eu vou receber, quem eu chamo, dentro desse contexto, que caminho faz sentido. Eu fico só atendendo a criança, chamo um adulto, mas caramba, se eu chamar essa pessoa, o que vai acontecer? O desafio da lida com esse contexto mais amplo termina sendo muito marcante e assim, acompanhar terapeutas vivendo o enfrentamento desses desafios é realmente muito gratificante, assim, tem sido muito gratificante, todos esses desafios, tanto no sentido da lida com esse contexto mais amplo, como também da lida com as crianças mesmo, porque de uma certa forma normalmente vem esse movimento assim, eu vou criar um jeito dele falar sobre esse tema. Esse é o primeiro movimento que os psicólogos tendem a buscar quando se aproximam do atendimento infantil. E esse processo de descobrir, caramba, se eu fico fazendo isso, eu viro um saco. Eu fico um pentelho, enchendo o saco da criancinha. Aquela questão não é nem da criança, é aquela questão dos pais. Sim, aí você fica a sessão inteira com a criança, mas a criança não fala daquilo, ela falou do contexto dela. Sim. Entendeu? E às vezes a queixa que o pai traz, a mãe traz, uma coisa deles, né? Aí se não tiver aquilo que você falou, a relação, né? Você trabalhar para toda a família, se perde, que aí a família tira, né? E até porque aquela demanda termina não sendo atendida de alguma forma. Então, se pelo contrário. Por isso você não trabalhou isso.
Então, se pelo contrário, assim, a demanda está toda na família, e você consegue facilitar com que a família se aproprie de que sentido faz aquela demanda, de quanto aquilo mexe, que aquilo tem a ver também com ela, isso dá resposta a essa demanda. Exatamente, por aí. Vamos lá. Aprendizado, gratificação. Gente, é muito gostoso ver, sabe, a criança chegar em sofrimento e você viver coisas com aquela criança e, assim, assistir a recuperação, sabe, assistir a transformação acontecendo, tem algo de sublime nisso, assim, tem algo de muito gostoso. E como eu já estou meio passadinho, assim, eu estou numa época que alguns clientes meus de muitos anos atrás estão me procurando. Então, há pouco tempo atrás me procurou, assim, o primeiro cliente que eu atendi quando eu tinha 8 anos, me procurou com 30 e tantos anos, assim, por questões dele lá, assim. Então, permanece, né? Se forma um vínculo. É um vínculo que não se perde. Se forma um vínculo muito intenso, muito gostoso. E assim, tem um aspecto de vida nisso que eu acho muito gratificante mesmo, muito positivo. Por isso que é importante esse contato. Uhum. Essa disposição para o contato, essa abertura para o contato. Em relação ao ente, né? Exatamente. Prazer, né? Já falei disso. E aí, já falei também do prazer em acompanhar a formação do terapeuta, a construção desses terapeutas. E aí, a gente chega ao fim do que eu tinha para falar para vocês. A gente tem mais 20 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa? Patrícia, fale. Pega o microfone. Duas perguntas. A criança é um pouco diferente do adolescente, né? Eu atendo uma criança de 11 anos que fala pelos cotovelos e atendo um adolescente de 14 anos que chegou na terapia e disse: não quero estar aqui, estou aqui obrigado, não gosto de falar e não vou falar. E aí nós vamos fazer um contrato, vamos tentar 4 semanas, se você decidir ficar tudo bem, senão a gente conversa com a mãe. Não quero 4 semanas, não quero estar aqui. Não gosto de falar e não vou falar. Tudo bem, não quer falar, esse espaço aqui é um espaço onde você vai ser respeitado. Se você não quer falar, ok, fica sem falar. Ficou calado 50 minutos. Tortura para ambos. Chegou no final, ok, esse horário terminou, tchau. Aí, mas nesse meio tempo que ele estava calado, eu perguntei: você gosta de jogar alguma coisa? Vamos jogar xadrez. Eu não sei jogar xadrez. Eu também não. E aí perguntei: você sabe ensinar? Não. As respostas dele sempre curtas, sim e não. Mas, né, pesquisei um pouco xadrez para ter uma ideia da base de como era e levei o xadrez na outra sessão. Chegando lá, falei que era um espaço dele. Fiz o dever de casa, aprendi a jogar. Não aprendi, pelo menos para ter uma ideia que se ele não soubesse jogar, pelo menos saber que ele não sabia, né? Mas ele sabia sim. E aí, no atendimento ali com ele, falei com ele que eu sabia que ele não queria falar, que ele não queria estar ali, mas a gente podia fazer alguma coisa para tornar o tempo que a gente vai ficar ali mais prazeroso. Vamos jogar? Tem o xadrez, tem o dama, tem o uno, o que você quer? Xadrez, vamos jogar. Jogamos, né? Foi exatamente só isso. Ele me ensinou algumas coisas, me deu algumas dicas. Chegou no final, foi embora, nada. E aí a minha pergunta... Foi divertido o xadrez? Eu estava aprendendo, né? Foi uma luta, mas eu ganhei as 2 partidas. E aí a minha pergunta, né? É um lugar onde eu devo respeitá-lo, o tempo que ele não quiser falar, diferente da criança de 11 anos. Ele não fala nada, a outra fala demais, mas qual é o limite? O que eu devo fazer? Até quando eu vou ficar brincando com ele
E até quando ele vai ficar calado? Como é que eu faço esse adolescente falar? Ou não faço ele falar? Só jogo xadrez com ele? Tem alguns pontos aí que eu acho que são bem importantes. O primeiro ponto é que, principalmente menino, muitas vezes não se vê muito diferença. Meninas às vezes também, mas meninas, mulher fala, né, cara? Mulher tende a falar mais do que homem. Você não, né? Meninos às vezes são mais complicados em relação a isso, a essa questão de estar falando e tal. Não existe, eu não tenho para te dar uma receita em relação a isso. Tá? Você tem vários caminhos possíveis. Se esse processo terapêutico se iniciou, existe uma demanda. De quem é essa demanda? É só dos pais? Então, será que faz sentido ter mais sessões com esses pais e com o adolescente junto, até para estar entendendo o caminho? Uma coisa que é muito frequente quando existe um movimento de trazer um adolescente para a terapia, e principalmente se a gente percebe que muitas vezes a família tem a ver com as questões que estão presentes ali em relação àquele adolescente, é uma resistência do adolescente no sentido de não querer vestir a carapuça de eu sou problemático. Entende? Então, muitas vezes, quando você acompanha a família e vai vendo o que está acontecendo, uma situação típica, né? Tá lá o adolescente, o pai, a mãe, aí você começa a perguntar, o que vocês estão buscando? Aí o pai começa a falar, isso assim, não sei o que, ele apronta isso, ele apronta aquilo, tal inferno, tal. Mãe fala alguma coisa parecida. Aí você vira para o adolescente e fala assim, e você, o que você acha dessa vinda de vocês para cá? Faz sentido? O que você entende? Como é que você vê isso? Aí o adolescente fala, não faz o menor sentido, não tem nada que está aqui, eles que são problemáticos, eles que deviam estar aqui. Aí você pergunta, olha, como é que está a tua vida? Tá boa? A forma como a família está funcionando está boa para você? Não, claro que não, minha mãe é uma chata, ela fica me enchendo o saco, me perturbando o tempo todo, meu pai fica aí dessa forma e tal. Você está satisfeito com isso? Não estou. Você acha que esse espaço aqui pode ajudar de alguma forma a mexer com isso? Não sei. E aí pode abrir, muitas vezes se abrem portas a partir daí. Porque aí ele não está vendo que a busca tem a ver com ele ter defeito, mas a busca tem a ver com algo que não está indo bem naquela família. Mas aí eu estou falando de um determinado caminho que envolve a família. Não sei, dentro do que você está trazendo, se esse seria o melhor caminho para o que vocês estão experimentando. Porque tem uma série de nuances que você sabe porque você está vivendo, mas que tão rapidamente a gente não tem como ter acesso. Então, repito, não tem uma receita, mas provavelmente existe uma demanda e encontrar caminhos para que essa demanda possa ser atendida, possa trazer possibilidades, vamos dizer assim, é um pouco da arte desse trabalho. E muitas vezes isso envolve escolher recortes, identificar caminhos alternativos ali, né? Não simplesmente pegar o adolescente como esse é o meu cliente, pronto, mas mexer com esse contexto que está vindo. Não sei se eu te respondi. Mais ou menos. De qualquer jeito, você vai ter que se virar nos 30 para conseguir, né, o seu jeito de lidar com aquele... O que é importante é isso, é buscar encontrar onde tem energia para transformação, sabe? Porque talvez, ficar com alguém ali que está falando, olha, eu não quero estar aqui, eu não tenho nada para fazer aqui, talvez não venha a ser o melhor caminho. Talvez, porque pode até vir, de repente ele chega na semana que vem, ficou revoltado porque perdeu 2 vezes, treinou em casa, chega para te enfrentar, e aí começa a se estabelecer uma relação que pode gerar uma série de possibilidades. Vai, perguntas da internet. A Alessandra Rocha, estudante de psicologia do 6º período. Ela justificou a pergunta. Sabendo que cada um tem a sua história, que nós não podemos julgar, baseando-se nesta ideia, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu sou completamente contra a pedofilia. Aparece uma criança que sofreu abuso
Depois você precisa conversar com o pai abusador, por exemplo. Como você lida com ele, sendo que é contra e sente náusea? Como lidar, como fazer e como lidar com essa criança também, devido ao relato feito por ela. Bom, tem... Oi? Alessandra. Alessandra, assim, tem uma série de coisas em jogo aí nessa história, né? Uma delas é estar atento aos limites do próprio terapeuta mesmo, assim, até que ponto é possível lidar com esse contexto, né? Isso é uma nuance da história. Mas um ponto que eu acho muito importante a gente olhar com muita atenção é o que se faz com o que foi vivido, né? Eu não sei assim, o quanto se tem certeza e clareza, porque a gente vive um contexto em que muitas vezes, inclusive, acontecem falsas acusações de abuso, né? Isso é algo que a gente precisa estar atento. Isso não significa que toda acusação de abuso é falsa, mas que muitas vezes isso acontece. E assim, mas o que eu quero falar de mais importante é que muitas vezes mais importante do que o abuso que aconteceu é o que quem está ao redor faz em relação a esse abuso. Assim, como as pessoas olham essa pessoa que viveu abuso, como as pessoas olham o que foi experimentado. Assim, tem situações em que acontece um abuso no sentido de um adulto passar dos limites do que deveria, isso é muito ruim, e a criança pode viver aquilo como se fosse uma brincadeira, e se ela vive aquilo como se fosse uma brincadeira, ela talvez daqui a 3 meses nem lembre mais daquilo. Agora, se quem está ao redor olha aquilo como uma coisa catastrófica, isso tem um papel importante no efeito e nas consequências que essa criança vai viver em relação a essa situação. Então, tem muita coisa em jogo nessa história. Assim, é difícil, volto a dizer, não tem uma resposta assim, faça isso, faça aquilo. Não tem não tem um script, sabe? E vocês vão me ver em muitas perguntas como essa que foi feita, respondendo isso. Não tem um script, porque cada situação é muito singular. E o caminho que vai fazer sentido numa situação pode ser catastrófico numa outra situação mesmo. Entende? Mas acho muito importante estar atento a isso, assim, que muito das consequências de um abuso vai passar pela forma como as pessoas olham para a situação do abuso mesmo. Assim, por como é valorizado, por como é olhado, por como muitas vezes é ignorado. Assim, isso acontece muito, isso gera um sofrimento muito grande. Assim. Em muitas situações, a criança é abusada, vive o abuso e os pais terminam negando esse abuso. Por exemplo, a mãe casa, vem o padrasto tem uma postura abusiva e a mãe não quer perder o marido e se omite em relação a isso. Esse tipo de situação gera um sofrimento, gera uma sensação de abandono em relação a muitas pessoas, né, esse tipo de vivência. Então, assim, é isso. Eu não posso te ajudar muito mais do que isso, não. Mas pergunta aí, tem mais uma próxima. Oi. É simples. Eu queria saber em que momento que se deve fazer a visita na escola. Se você pudesse dar um exemplo. Como sempre, eu vou falar que não tem uma receita, mas assim, exemplo, vou falar de exemplos, de situações. Deixa eu completar uma pergunta da escola, que essa resposta tudo de uma vez só. Tá, joia. Visitando a escola, a gente visita para pedir que o professor, por exemplo, ele nos ajude em algo que a gente está trabalhando com a criança, ou para buscar informações sobre a criança na escola. Assim, o que acontece? Num processo terapêutico a gente tem várias etapas.
num primeiro momento, o terapeuta vai buscar entender o que está acontecendo ali. E, por exemplo, digamos que exista alguma questão que envolva o colégio. Assim, a criança está com uma dificuldade de atenção muito grande, as notas estão muito ruins, aí a mãe vem e fala a versão dela em relação àquela situação. Quando eu estou nesse movimento de estar buscando entender o que está acontecendo, vai ser muito coerente que eu busque ir ao colégio para ter acesso à percepção que as pessoas que estão no colégio têm em relação àquela situação que está sendo vivida. Isso vai me ajudando a criar o meu mapa em relação ao contexto que está sendo experimentado, né? E aí, nesse sentido, é muito importante ser muito cuidadoso em relação ao que eu vou falar para a escola. Por exemplo, digamos, eu sei lá, estou atendendo uma criança, essa criança tem limite a uma abstração para ela, limite a uma abstração para a família. Você nitidamente identifica quando a família está no teu consultório que não estabelecem, pai e mãe pensam muito diferente, não conseguem chegar a acordos e o filho fica no meio perdido e termina que um passa a mão pela cabeça, o outro termina lidando de uma forma sem limite e tal. E daí vem com uma queixa de que a criança está com dificuldade de aprendizagem. Isso já vai fazendo com que o terapeuta comece a buscar entender, cara, como é que será que funcionam as regras em relação ao estudo? E aí você vai meio que montando o seu mapinha para compreender. Faz todo sentido você ir à escola, buscar ver que pecinhas você consegue para montar o teu mapa a partir do que a escola fala. Você pode chegar e falar, não, fulaninho, gente, faz o dever sempre, faz tudo certinho, se comporta extremamente bem aqui, muito educado. Ou você pode chegar na escola e falar, olha, cara, ele não para em sala de aula, a gente chama a família, não acontece nada. Entendeu? Isso vai te ajudando a montar a tua compreensão em relação ao que está sendo vivido. Nesse sentido, um cuidado que eu pessoalmente tomo muito, vai na direção de estar muito atento ao que eu vou falar na escola. Porque o que eu vou falar na escola, se eu não tomo cuidado, pode gerar consequências muito negativas. A escola está lá, lidando com a criança, tendo dificuldade, doida para arrumar um Cristo para condenar. Aí eu chego lá, não, porque realmente esses pais não colocam limite, não sei o quê. Gente, era tudo que a escola precisava para lavar as mãos. Não, essa família aí, entendeu? Então, esse cuidado em relação ao que a gente vai estar contando na escola, esse cuidado ético mesmo, tende a ser muito importante, mas, por exemplo, nessa etapa eu vou estar buscando informações. Numa etapa posterior, eu posso estar buscando encontrar junto com a escola formas de lidar com uma situação específica qualquer que essa criança esteja apresentando. Então, dependendo do momento do processo terapêutico, o que vai estar sendo buscado é algo diferente. Ou num outro momento, né? Eu vou à escola, tenho as informações em relação às dificuldades que são vividas, começo a trabalhar com a família, com a criança. Depois vai fazer sentido eu ir à escola também para saber se mudou alguma coisa. Como é que está? Está igual? Não está? Está diferente? Isso termina sendo... Então, em cada fase, a gente vai estar buscando algo diferente no contato com a escola, mas nessas direções, assim. Ou no sentido de entender melhor o que está acontecendo, ou no sentido de buscar formas para estar intervindo numa determinada situação, ou entendendo, por exemplo, a criança pronta, aí vai para a direção. Aí chega na direção, a diretora fica jogando com a criança. E a criança feliz da vida na direção. Vai voltar para a direção muitas vezes, entendeu? Assim, muitas vezes se encontra coisas também assim, exóticas. Tem mais de duas na internet. Então vamos lá. O Yuri Araújo, psicólogo do Ceará. Ele, depois você me corrige, porque o termo que ele usou não conheço. Ele primeiro parabeniza. Você não é gestão terapêutica, você não tem essa obrigação. Exatamente. Ele primeiro parabenizou o palestrante
E ele segue, de acordo com Aucklander, me corrige, é isso mesmo? Gestalterapeuta, referência do trabalho com crianças. Violet O'Connor. O processo de adoecimento denuncia uma dinâmica familiar fragilizada. Como se cuidar da criança e, em paralelo, dos pais, quando a demanda apresentada é de ordem sistêmica. Bem o que eu estava falando no início mesmo. Assim, eu, particularmente, não vejo como não fazer, não trabalhar com o que está ali. E trabalhar com o que está ali envolve, muitas vezes, ter contato com os pais mesmo, e não no sentido de orientação de pais, mas no sentido de facilitar com que cada uma dessas pessoas que estão envolvidas no processo possam ir se apropriando de como participam para que a coisa funcione da forma que funciona. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que eu dei, assim, vamos pensar nisso. Assim. Um pai que é extremamente agressivo, que quer dar limite ao filho, que quer que ele cumpra a parte dele, e quando ele faz alguma coisa de errado, o pai parte para cima do filho, bate, faz o diabo, e a mãe separa, e a mãe que tem essa postura extremamente permissiva. E passa a mão pela cabeça do filho, passa a mão pela cabeça do pai também, quando essas atitudes acontecem. Assim, eu estou descrevendo essa cena, mas para realmente colocar como exemplo. Buscar ajudar essas pessoas, a que elas se deem conta, por exemplo, ajudar esse pai, a que ele se dê conta que quando ele diz não faz, quando ele tenta valorizar o limite, passando do limite, ele está dando uma mensagem dupla, porque ele está falando assim, ó, se eu estou com raiva eu faço o que eu quero, e ao mesmo tempo ele está falando assim, você deve se comportar. Que mensagem vocês acham que vai ficar mais forte para essa criança? A que está ali na atitude dele ou o discurso verbal? A atitude termina sendo, o exemplo termina sendo muito mais poderoso. Então facilitar com que esse pai se dê conta de que quando ele age assim, ele está a mensagem dele está gerando o efeito contrário ao que ele quer, é algo que é muito importante. Facilitar com que essa mãe se dê conta de quando ela se coloca de uma forma permissiva em relação ao pai, em relação ao filho. Ela também faz parte dessa história, ela também contribui para que ele não desenvolva os limites. Então, o trabalho vai muito nessa direção. O trabalho com a família, dentro dessa perspectiva, tá? Vai muito na direção de facilitar com que cada um vá se apropriando de como contribui para que aquilo aconteça daquela forma. Por aí. Espero ter te ajudado, Yuri. A próxima é a Helenita, ela é psicopedagoga. O fato de os filhos e os netos dominarem a tecnologia, seria esse um dos motivos da crise entre as gerações e da falta de limites? Os pais e os avós se sentem impotentes diante dos pequenos? Olha, certamente é um dos ingredientes dessa história. Eu acho que tem outros ingredientes, assim. Tem a questão da falta de tempo. A gente está num contexto em que muitas nuances empurram nessa direção de que os limites se deem de uma forma complexa, vamos dizer assim. Na prática, a gente está diante de muitas mudanças mesmo, mudanças que se dão de uma forma muito rápida, e as gerações estão precisando aprender sobre como lidar com essas mudanças. Não tem manual, não veio manual falando assim, como lidar com seu filho que sabe melhor do que você mexer com a internet e faz coisas na internet que você não quer que ele faça, e você quer controlar e não consegue, sabe? Não tem manual para isso. A gente está vivendo um tempo em que cada vez as transformações estão se dando mais rápido. E a gente está meio que precisando aprender a lidar com isso, né? A lidar com esse mundo líquido, com esse mundo que se transforma o tempo todo. Isso é um processo mesmo. Não tem manual para isso, mas esse contexto todo, ele é muito coerente com essa falta de limite que a gente está vivendo mesmo. Sem dúvida. Na internet não tem mais. A internet fechou.
Alguém quer colocar alguma coisa a mais, perguntar alguma coisa a mais neste momento solene? Fala, Patrícia. Ninguém quer falar, vou falar. Questão da tecnologia. Você está falando aí, eu estou aqui pensando de como a gente vai lidar com as crianças e com os adolescentes no consultório sem tecnologia, né? Mas vai? Por exemplo, eu levei o jogo de xadrez para levar. Só que as crianças e adolescentes hoje em dia, aquilo que tinha graça antes, agora não tem graça mais. Como que a gente deve agir? Tem que levar o computador, tem que aprender a jogar os jogos online, vai compartilhar com eles as coisas no computador. Como que a gente vai trabalhar daqui para frente? Olha, eu particularmente sou muito adepto do todo artista deve ir onde o povo está. Entende? Assim, eu acho que se você quer se comunicar com uma criança e convida ela a ir para um mundo que se torna desinteressante para ela, a tendência é que se tenha problemas. Eu acho interessante que no consultório tenham possibilidades como é que eu vou dizer, que incentivem várias formas de troca. Tá? Eu acho que tinta é uma coisa importante, papel é uma coisa importante, mas não vejo nada demais em que existam equipamentos tecnológicos, principalmente que gerem algum tipo de interação. Entende? Porque, assim, é isso, todo artista tem de ir onde o povo está. Não adianta você impor à criança uma coisa que se torne desinteressante para ela. Assim, é óbvio que jogos em que a pessoa fica sozinha jogando, você fica olhando na cara da pessoa, não ajudam muito. Então, se você não pode com ele junto, se é ele. E nesse sentido, eu acho isso muito importante. Assim, como é que é aquela história? O Narciso acha feio que não é espelho. Assim, eu não vi nenhuma geração que achasse que o que veio depois era mais bonito do que essa geração vivia. Então, quanto mais a gente se abre para encontrar caminhos de comunicação com as gerações a partir da forma como elas têm, meio que sem julgar, sem falar assim, o meu mundo era melhor do que o seu, mais possibilidade de diálogo, mais possibilidade de comunicação se abre. Quanto mais a gente olha como se fosse errado, menos criativo a gente se torna, menos recursos a gente tem, menos possibilidades se abrem. Tem uma pergunta online. Ligaram para lá. Como poderia ser inserido no atendimento infantil recursos do século XXI? Ele acabou de responder. A senhora estava desesperada tentando falar, não está conseguindo. Eu acabei de dizer, assim, quanto mais o terapeuta se aproxima desses recursos, se aproxima do mundo das crianças de hoje, mais condição ele vai ter de encontrar caminhos que possam inserir esses recursos. Assim. Tem uma série de jogos que são interativos e que as pessoas jogam juntas. Não é o xadrez, mas no celular mesmo, os terapeutas também têm celular. Tem jogos em que você pode jogar com a pessoa. Então, são outras formas de relação. Eu sei que isso soa para algumas pessoas como se fosse assim, uma ausência de contato, sabe? Toda forma de comunicação é possibilidade de transformação. E quanto mais a gente, como é que eu vou dizer? Quanto mais a gente julga as formas de comunicação que existem, menos a gente se disponibiliza para encontrar meios de comunicação nessas formas. E hoje em dia é isso mesmo. Assim, você vê, várias vezes eu vi isso, no mesmo ambiente, assim, numa festa, adolescentes conversando pelo... Isso acontece o tempo todo. As relações... Nem festa, mas assim, chegaram para dormir na casa da colega, tudo no mesmo quarto, em vez de se falar, eles estavam... Sim. Ok, o que você vai fazer? Você vai achar isso feio e vai... É o que eles estão fazendo, né? Porque às vezes eles tomam mais coragem escrevendo, né? E aí de falar mais o que ele quer realmente falar, do que olhar para você
a primeiro momento, né, a primeiro instante, falar o que ele está sentindo, Sim. né? Eu acho que pode ser E é uma claro que essa geração, ela tem uma relação com esse teclar que é totalmente diferente da minha geração. Então, se eu não me aproximo disso, se eu não me abro para entender essa forma de relação, essa forma de funcionar, eu vou ficar de longe criticando e não vou abrir possibilidade de diálogo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu acho muito importante dentro desse momento de grande transformação que a gente vive é não olhar de cima para baixo, sabe? Não olhar e falar assim, não, isso aí não é relação, isso aí é a fuga do contato, isso aí... Gente, é outro mundo. Assim, e não dá para pensar assim, ah, não, isso é errado, vai cair de moda. Não vai cair de moda. As transformações estão se dando e vão se intensificar. O que tem para hoje é isso, entende? Então, não é uma questão de achar feio ou bonito, é uma questão de lidar com o que existe. Mais alguma coisa, gente? Podemos fechar por hoje? Muito obrigado pela presença de todos. Espero ter colaborado aí com o caminho de vocês. Tá?